Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Chegamos ao capítulo 14, com o instinto mais básico do ser humano: violência. Ainda nem fomos apresentados a esses reis, mas eles já entram na história em guerra. Eles nunca mais aparecem depois daqui. Por isso é que a gente precisa sempre fazer a nossa pesquisa fora da Bíblia. E hoje, com o advento da internet, isso ficou fácil. Este é um capítulo que dá margem a muita interpretação diferente, por causa daqueles obstáculos da linguagem que eu já falei na aulinha do vídeo número 5, referente ao capítulo 1, dos versículos 24 a 31, e depois do versículo 2, dos versículos 1 ao 3, que eu juntei para completar a história. Foi só uma pincelada, porque o português é uma língua complicada. Nessa história aqui vai surgir muitos casos de ambiguidade, que é quando a gente não tem certeza de quem é que se está falando. Tanto pode ser de uma pessoa quanto de outra. Olha só o exemplo que eles deram naquele livrinho que eu apresentei quando falei nisso. O livrinho está aqui, olha, manual completo de redação e estilo. Olha, o exemplo que eles deram é assim. O primeiro exemplo: o cachorro do meu vizinho morreu. Aí está dizendo que nós tanto podemos entender: o cachorro que pertencia ao meu vizinho morreu, ou meu vizinho, que sempre foi desonesto, um verdadeiro cachorro, morreu. Um outro exemplo que eles deram: o guarda deteve o suspeito em sua casa. Casa de quem? Do suspeito ou do guarda? Agora acontece uma coisa semelhante aqui, nesse capítulo, dos versículos 10 e 11. Quer ver o que está escrito aqui? No versículo 10 e 11. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. No versículo 11, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. A gente fica na dúvida se quem tomou toda a fazenda e se mandou foi o time do Kedorlaomer, ou foi o time daqueles reis que fugiram para o monte. Dentro do vocabulário desse trecho, eu vou deixar uma divergência de entendimento que está postado na internet com relação ao rei de Bela, esta é Zoar, dos versículos 2 e 8. Vai ter mais ambiguidade até o final desse capítulo, mas eu vou tratar cada uma a seu tempo, que é para não sobrecarregar demais. É como eu já disse antes, a Bíblia é um livro que é para ser lido com tempo e concentração. E também uma boa interpretação do texto sempre ajuda, não é? Vamos então ao vocabulário? Dos versículos 1 ao 17, guerra. Onde mais vamos encontrar guerra? No Velho Testamento inteiro. Olha só, mais alguns exemplos aí. No Êxodo 17, dos versículos 8 ao 16, a situação é semelhante a esta. Ninguém diz de onde surgiu Amaleque para pelejar contra Israel, nem por quê, mas a guerra já está lá. Será uma passagem bem interessante, que merece uma atenção especial. Muita instrução vai sair dela, e Amaleque vai ficar marcado por Deus por causa dela. Vai ser a primeira vez que Deus vai falar em guerra contra o Senhor, de geração em geração. Quando a gente chegar em Números 20, dos versículos 14 a 21, é que essa história começa, quando Moisés pede passagem ao rei de Edom e ele recusa. Amaleque será descendente de Esaú, que virá a ser Edom, no capítulo 25, 30, daqui do Gênesis. Amaleque só aparece no capítulo 36, versículos 12 e 16, como neto de Esaú.
e Esaú será neto de Abraão. Olha quanta confusão! Até o segundo livro de Samuel tem a Malequita no pedaço. Em Josué também tem muita guerra, viu? E nos capítulos 10, 11, no capítulo 12, dos versículos 7 a 24, Josué vai lembrar muito a Abrão nesta guerra, vencendo muitos reis. Nos versículos 1 e 9, o rei Anrafel, que em seus dias aconteceu esta guerra, é um mistério. Os experts não chegam a uma conclusão de quem foi ele. Até agora, eles divergem se ele seria o próprio Nimrod, o poderoso caçador do capítulo 10, neto de Cã via Cuxi, o que é meio difícil pelo número de gerações que se passaram, contando pelas gerações de Sem no capítulo 11, até chegar em Abrão. Mas eles concordam que, sendo um ou outro, ele é o Hammurabi, aquele que criou mais de 280 leis para ver se conseguia acalmar os ânimos do povo. O famoso Código de Hammurabi, a lei do talião, o dente por dente, olho por olho. Desde a antiguidade, eles já escreviam para deixar gravado o que poderia se perder com o tempo se fosse passado só oralmente. Escreviam na pedra, enquanto ninguém inventava o papiro. Olha uma foto das leis dele aí. Foi para lá, no Museu do Louvre, em Paris. Agora, quem garante que não foi o próprio Deus que ensinou essas leis a ele? Porque são as mesmas leis que Moisés vai passar adiante no Êxodo 21. Acho que essa confusão Nimrod, Anrafel, vem da informação que ele era rei de Sinar. No capítulo 10, versículo 10, já aprendemos que Nimrod andou reinando por aí. Mais uma vez, eu destaquei Sinar, só para ir ficando bem conhecido na memória, porque muitas coisas importantes vão continuar acontecendo aí, conforme eu já adiantei, lá no capítulo 10. Mas Anrafel não estava sozinho, trouxe com ele Arioque, rei de Elazar, outro mistério que os estudiosos não conseguem ter certeza nem de quem era ele, nem onde exatamente se situava o seu reino, e assim vão surgindo teorias associando Arioque e Elazar a alguém ou algum lugar possível de se localizar. No livro de Daniel, no capítulo 2, versículos 14, 15, 24 e 25, tem um capitão da guarda chamado Arioque. Será que todo Arioque é bom de briga? Kedorlaomer, nos versículos 1, 4, 9 e 17, também é outro ilustre desconhecido. Já tentaram até mudar o tempo para fazê-lo ser contemporâneo de Abrão, mas não deu. Isto é, de acordo com algumas fontes, porque no dicionário da Bíblia do Rei Jaime, que está disponível na internet para download, diz que tanto Kedorlaomer quanto Arioque e Tidal foram inimigos de Anrafel e vencidos por ele. Dizem que foi encontrado um tablet com essas informações. Durma com um barulho desses. Será então que aquele dito popular, se você não pode vencê-los, junte-se a eles, já existia? Mas se ele não era contemporâneo de Abraão, quem era Kedorlaomer então? Mistério. Aqui diz que Kedorlaomer era rei de Elão, e nós já vimos no capítulo 10, versículo 22, que Elão era filho de Sem, o filho mais velho de Noé. Na Bíblia do rei Jaime diz que Arioque também era filho de um príncipe elamita.
Coloque desde já na cabeça que Abraão é descendente de Sem, da parte de Arfaxade, irmão de Elão. Olha quanta coisa vai acontecer com relação a Elão mais tarde. Continuando o nosso vocabulário, do rei Tidal também não se encontra mais informações, além dessa que está aqui. E Goim pode ser traduzida como nações, povos. Isto faz com que ele seja o rei das nações, não é mesmo? E das nações vai ser falado o tempo todo. Tem uma tradução que diz gentios para Goim. No versículo 2, de Bera, rei de Sodoma, nada consta. De Birsa, rei de Gomorra, idem. De Sinabe, rei de Admá, igual. De Semeber, rei de Zeboim, também não há. Mas aqui está a confusão que eu falei no vídeo com relação a rei de Bela. Esta é Zoar. Alguém entendeu que Bela é o nome do rei e até deram mais um nome a ele, já que todos têm vários nomes conforme o idioma que for traduzido. Mas o texto é bem claro. Esta é Zoar. Significa que Bela é Zoar. É a mesma coisa. Eu li que Bela é o nome antigo de Zoar. Nesta outra postagem está correto, porque aqui não foi citado o nome do rei Bela. É o rei de Bela, não o rei Bela que está escrito. Nesse caso, não houve ambiguidade, sim falta de atenção, ou seja, o rei de Bela é um rei desconhecido. Os dois textos foram tirados do mesmo site, o Wiki. Desde o capítulo 13, versículo 10, já falamos de Zoar e já vimos mais lugares que Zoar vai aparecer. Quanto ao local da guerra, dos versículos 3, 8 e 10, o Vale de Sidim, até nisso os estudiosos divergem, mas uma coisa eles concordam, é na redondeza do Mar Morto, e do Mar Morto vai ser falado mais vezes nesses outros lugares aí. E agora a palavra rebeldia do versículo 4, que vai proliferar muito, principalmente contra Deus. Leia com atenção Zacarias 7, versículo 11 e Jeremias 7, dos versículos 23 ao 28, só para ter uma noção da seriedade disso. Em Números 14, a rebeldia é tanta que Deus pensa em fazer de Moisés o único a entrar em Canaã. Também, depois de tê-lo tentado 10 vezes, já era tempo de se irritar, não é mesmo? Foi assim também com o Vinícius Júnior, caso que vimos recentemente. Paciência tem limite. E aqui no versículo 5, algumas das tribos que estavam ali na época, Refaíns, Uzins, Emins, em Deuteronômio 2, versículos 10 e 11, Moisés está dizendo que os Emins foram contados como gigantes. O curioso é que ele vai dizer que os Moabitas os chamavam de Emins, mas os Moabitas ainda vão nascer no capítulo 19, versículo 37, filhos de Ló, e nós ainda estamos no capítulo 14. Alguma coisa está fora da ordem. Enfim, tem mais povos que vão surgir mais tarde, mas já estão aqui no versículo 6. Oreus, Or, Seir. Como sempre, a história vem invertida. Por isso, aqui no Gênesis 36, dos versículos 8 ao 40, Esaú habitou na montanha de Seir. Em Deuteronômio 2:12, Moisés está dizendo que os Oreus habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú, leia-se Edomitas, Amalequitas, os lançaram fora e habitaram no seu lugar.
Em Números, capítulo 20, versículos 22 ao 29, vamos subir no Monte Or, nos termos da terra de Edom, e Arão, irmão de Moisés, vai ficar lá, no versículo 28. Foi nessa redondeza que Deus se irritou tanto com a rebeldia do povo, no capítulo 21, e mandou as serpentes ardentes que mataram muito povo. Então, quando o povo se arrependeu, Deus mandou Moisés fazer a serpente da haste, que depois vai se tornar mais um símbolo que o povo vai idolatrar, como sempre. Darão até um nome, Nehushtan. Está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 4. O rei Ezequias é que vai destruí-la. A seguir vem Parã, campina ou deserto, neste mesmo versículo 6. Em Números 12, 16, o povo vai fazer uma pausa aí no seu êxodo, e daí Moisés vai enviar homens para espiar a terra de Canaã, no capítulo 13. Observe que no capítulo 32, 8, Moisés vai dizer que os mandou de Cádiz Barneia, que é outro lugar no mapa. E pelo que tudo indica, está em Cádiz ou em Mispate, do versículo 7, porque em Números 13, 26, diz que os espias vieram a toda a congregação no deserto de Parã a Cádiz. Também em Números 20, versículo 1, e depois no capítulo 33, nos versículos 36 e 37, Cádiz está relacionada com o deserto de Zin, mais próximo de Cádiz Barneia, neste outro mapa. Observe como no mapa A, Cádiz está na Síria, acima do Mar Morto e bem acima de Jerusalém, enquanto que nesse outro corte, o mapa B, Cádiz Barneia está abaixo do Mar Morto, próximo ao deserto de Zin, e ainda mais abaixo está o deserto de Parã, bem mais abaixo de Jerusalém. Por essas e outras é que os estudiosos não conseguem concluir a verdadeira localização dos lugares. Dos amalequitas, no versículo 7, já falamos bastante no comecinho e já vimos que vão começar a sua história a partir do capítulo 36, dos versículos 12 e 16, lembra? Mas aqui tem mais coisas sobre eles. Sempre é bom saber mais. Também tem mais amorreus que já conhecemos desde o capítulo 10, versículo 16, descendentes de Cã, através do famoso Canaã. Do betume, no versículo 10, já vimos que foi o material usado por Noé para selar a arca, foi usado no capítulo 11, versículo 3, para construir a torre, e a arca de Moisés também será selada com betume no Êxodo 2, versículo 3. Agora já sabemos por que tinha betume em abundância, né? Enfim, para acabar, fuga, fugir. Olha só quanta fuga tem na Bíblia. A maior parte delas é para o Egito, porque é perto. Interessante que na fuga deles do Egito, eles levaram 40 anos para chegar à Terra Prometida. Tudo isso porque irritaram a Deus sem dó. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, 30, Davi está fazendo como Anrafel e seus comparsas e se unindo aos seus inimigos, se aquela informação está correta. Se você tiver um tempinho, leia 1 Samuel 21, dos versículos 10 ao 15, e dê umas boas gargalhadas. Viu quanto assunto? Só em 11 versículos? Tomara que você se anime e pegue gosto pela leitura da Bíblia. Eu estou aqui para incentivar.
A sua Bíblia Sem Maquiagem se despede por enquanto, aguardando você para a próxima leitura da próxima historinha, que eu vou continuar lendo para você com muito carinho. Até mais!